Olá, meu nome é Juliano Freitas Lopes, eu sou advogado patronal, trabalhista. Esses vídeos, o objetivo é trazer esclarecimento a acadêmicos, contadores e demais colegas também. No vídeo de hoje nós vamos estar tratando especificamente em relação a reclamatórias trabalhistas. É comum o cliente chega até o nosso escritório, receber uma notificação da Justiça do Trabalho e aí, nesse ponto específico, quando recebe a notificação, eu quero abrir o primeiro parênteses. A Justiça do Trabalho, ela permite, tem um instituto chamado Jus Postulante. Através desse instituto, o empregador ele pode ir à Justiça do Trabalho sem a assistência de um advogado. Na prática, isso traz grandes prejuízos ao empresário. Por quê? Porque do outro lado da mesa haverá um reclamante assistido por um advogado. Então, a primeira dica que eu dou nesse vídeo é: ao ter uma situação na Justiça do Trabalho, procure um advogado. E aí, ainda nessa seara, já dou a segunda dica. E para a segunda dica, é necessário que eu faça uma alusão. Se o senhor ou a senhora que estão assistindo esse vídeo tiver um problema cardíaco, evidentemente não irão procurar um clínico geral. E essa lógica também funciona no direito. Então, a Justiça do Trabalho, uma reclamatória trabalhista não defendida da maneira correta, ela pode trazer grande prejuízo à empresa. Por isso é importante procurar um advogado trabalhista patronal, alguém que trabalhe, que milite nessa área. Essa é a segunda dica que eu dou. Pois bem, na Justiça do Trabalho, um dos personagens muito importantes que atuam na Justiça do Trabalho é a figura do preposto. Quem é o preposto? O preposto é o empresário ou a pessoa que o empresário vai enviar até a audiência para que represente a empresa. O preposto, ele deve ter um conhecimento específico da situação que está sendo discutida. Muitas vezes o empresário manda um gerente, mas que não tem conhecimento dos fatos, por exemplo, do que acontece na linha de produção. Por isso é importante que o preposto tenha conhecimento dos fatos. Por quê? Porque aquilo que for perguntado ao preposto, que ele não tiver conhecimento, que ele não souber responder, o juiz, a princípio, levará em consideração aquilo que foi colocado na petição inicial. Um outro personagem também são as testemunhas. As testemunhas, por sua vez, elas não têm a obrigação de responder todas as perguntas, assim como o preposto, mas são importantíssimas na Justiça do Trabalho. Um dos princípios basilares do direito do trabalho é a busca da realidade dos fatos. Portanto, muitas vezes, os documentos não têm um peso tão grande quanto as testemunhas, bem como o depoimento pessoal também. Por isso, as testemunhas também devem ter conhecimento dos fatos, também devem ser instruídas no sentido de falar única e exclusivamente os fatos ocorridos. Não tem necessidade nenhuma de inventar absolutamente nada, porque a testemunha tem a possibilidade de responder que especificamente aquela pergunta que o juiz está fazendo, ela não testemunhou, portanto, ela não tem conhecimento. Muitas vezes também, na audiência, quando o cliente chega até o escritório, uma das primeiras situações que nós estabelecemos com o cliente é a possibilidade do acordo. E uma vez ventilada e aceita a possibilidade do acordo, é importante, através de cálculos, através de análise do processo, que se estabeleçam os pontos máximos, o teto e o valor mínimo do acordo. Lembrando que na Justiça do Trabalho, ela tem uma grande particularidade que nesse sentido nos ajuda muito. O acordo na Justiça do Trabalho, ele pode ser selado a qualquer momento, desde a inicial até no recurso. Por isso é importante já ir para a audiência, já trabalhar na defesa, entendendo se o empresário tem, e nós aqui frequentemente estimulamos, assim como o juiz, o acordo, né, se necessário, e já estabelecemos os valores para isso. Perfeito?
Uma outra situação também que é comum, infelizmente, muitas vezes o empresário já nos procura num contexto já bastante adverso, que é após a primeira fase do processo. Então o empresário muitas vezes chega até nós já com uma sentença extremamente desfavorável à empresa. E aí nesse momento, muitas vezes, a pessoa que não milita na área, a recomendação que dão a eles, não resta mais nada, agora só resta o pagamento. E aí nós fazemos uma análise do processo e entendemos o seguinte, opa, esses pontos aqui podem ser revertidos. Por isso, nós recomendamos, nesse caso, que se ingresse com um recurso. E o nome desse recurso é recurso ordinário. E esse sobrenome dele, o ordinário, é exatamente porque através desse recurso pode ser discutido toda e qualquer situação dentro do processo. Por isso, logo, nós conversando nas conversas diárias com os empresários, nós analisamos várias situações em que, na prática, o recurso vai ser de grande valia. E no dia a dia nós temos observado que sim, algumas situações que aqui na cidade o juiz tem um entendimento, no nosso TRT tem outro entendimento. Por isso, é importante a análise de um profissional que milite na área, que tenha conhecimento, para que possa melhor instruir o seu cliente. Esse primeiro vídeo eu espero que seja importante para vocês e também reforço o convite para que acompanhem os outros vídeos.